E um abraço para você que se liga aqui no canal Tua Estrela Te Conduz. Muito bom dia para quem não me conhece. Eu sou Iverson Santos, aqui no canal são 2 conteúdos diários. O primeiro sempre às 6 horas da manhã, o segundo sempre às 5 horas da tarde, com muitas notícias, informações e opiniões sobre o nosso Botafogo. Hoje é quinta-feira, dia 29 de maio, vamos fazer live, prometo, hein? Prometo. Hoje tem live aqui no canal. Na terça-feira, né, não consegui fazer, na correria também, dia de jogo, então na terça-feira acabou que não deu para fazer a live, mas hoje tem, lembrando que todas as terças e quintas, 4 horas da tarde, a gente está sempre aqui ao vivo. Olha, eu vou deixar para conversar na live, o Botafogo praticamente acertou a contratação do meia argentino Álvaro Montoro, né? Conversei com vocês aqui ontem sobre ele, já tem vídeo aqui no canal falando sobre o meia do Vélez Sarsfield, 18 anos de idade. Então, o Botafogo, ó, tudo certo, trazendo aí um grande potencial, um grande talento, novo Almada. O Botafogo acertando essa contratação. Eu vou deixar para conversar na live. Eu quero falar na live também um pouquinho de Libertadores, possíveis adversários. Temos assuntos bacanas aí. Apareça na live, 4 horas, pra gente trocar aquela ideia de sempre. Olha, neste conteúdo de agora, temos assuntos importantes. Quero atualizar a situação do Jair. Foi expulso no jogo contra a Laú e ele pediu desculpa à torcida. Quero dar minha opinião porque é um tema que a gente tem que conversar. Isso está acontecendo com frequência dentro do Botafogo. Os jogadores expulsos em jogos importantes. Tem que ter uma conversa ali dentro, tá? Eu, como torcedor, estou incomodado. Eu quero conversar com vocês sobre isso. Quero falar também sobre Segovinha e Diego Hernandes. Podem voltar para o Botafogo agora, no meio do ano? Vou dar minha opinião e vou trazer informações para vocês sobre Segovinha e Diego Hernandes. E para a gente finalizar, o Alexander, né? Revelado pelo Fluminense, está na Arábia, volante, joga de lateral. O Botafogo demonstra um certo interesse nesse jogador e eu quero trazer informações para vocês que eu pude apurar sobre Alexander. Se ele vier mesmo para o Botafogo, ainda nada oficial ali de fato, mas se ele vier para o Botafogo, talvez ele venha até para o lugar do Cuiabano, tá? Informações que eu apurei. Mas ele é volante, tudo bem, mas ele faz a lateral também. Ele fez a lateral no Fluminense, a lateral esquerda. A gente não sabe se o Cuiabano fica, se o Cuiabano vai sair. Então eu quero conversar com vocês sobre Alexander, volante, revelado pelo Fluminense, está na Arábia. Pode vir para o Botafogo, talvez. E se vier, talvez é mais para ser lateral do que propriamente volante. Tudo isso agora, mas antes eu peço para vocês aquela moral, de graça, não custa nada. Inscreva-se no canal, deixe seu like. Ative aí o sino para tu receber todas as notificações, perder nada que acontece no Botafogo. Se puder, se quiser vir membro do canal, é só R$ 2,99 ao mês, participa do nosso grupo do WhatsApp. Olha, primeiro eu quero abrir conversando sobre o Jair. Ele foi nas suas redes sociais pedir desculpa à torcida pela expulsão, né? No jogo contra a Universidade do Chile, na terça-feira no estádio Newton Santos, que poderia ter complicado o jogo. A partida estava 0-0. E, cara, eu particularmente, né, quando o Jair foi expulso, cara, eu fiquei totalmente tranquilo, não me abalou. Eu tinha certeza que o Botafogo venceria aquela partida, mas poderia ter complicado, cara. Então o Jair, ele foi nas suas redes sociais, disse que foi um erro infantil. Abre aspas aí pro Jair, que ele postou nas suas redes sociais o seguinte, ó. Primeiramente, eu quero pedir desculpas ao torcedor e aos meus companheiros pelo erro infantil no jogo de hoje, né? Se referindo lá no dia da partida, ele falou o seguinte, ó. Eu sei da minha responsabilidade. Agora é levantar a cabeça, trabalhar e corrigir o erro. Segundamente, eu quero agradecer a todo o staff do Botafogo por todo o apoio durante esse momento difícil e mais uma vez aos meus companheiros pela entrega até o final e pela classificação. Obrigado pelo apoio de todos, seguimos juntos pelo nosso objetivo. Então essas foram as palavras do Jair. Cara, tá desculpado, é jovem, erros acontecem,
cabeça erguida, isso serve para amadurecer também. Cara, repito, vou sempre falar do Jair aqui no canal. Ele não tem 50 jogos como profissional. Se você pegar a carreira do Jair, ele não tem 50 jogos, juntando o Santos, juntando o Botafogo, ele não tem 50 jogos como profissional na carreira. E ele chega no Botafogo sendo, assim, muito cobrado pela troca do Tiquinho e chega sendo titular porque o Bastos se machucou, né? Assume uma responsabilidade entrando como titular, dando conta do recado, então tem créditos aí. Cara, eu vejo o Jair, cara, se ele ficar bastante tempo no Botafogo, a gente não sabe se vai ficar, mas se tornando ídolo aqui. Eu vejo ele com potencial de ídolo. Ele tem um excesso de confiança. Ele sabe que é bom, ele sabe que é craque, então ele tem um excesso de confiança que às vezes ali ele perde algumas bolas bobas que acabam gerando situações ali de perigo. O Jair, ele tem que dosar isso, né? Porque o excesso de confiança dele é tão grande, porque ele sabe que é bom jogador, que às vezes se complica um pouco. Então, cara, vai amadurecer com o erro e bola pra frente. Agora, uma coisa tem que ser dita, e isso tá me incomodando como torcedor. Não é a primeira vez que acontece, inclusive nesse ano. Se a gente pegar episódios recentes, a gente tem o Cuiabano, que foi expulso contra o Racing na Recopa. Acabou complicando também toda a situação de você ganhar uma Recopa em cima do Racing. É claro que não foi só a expulsão, mas isso complica também. Você tem o Igor Jesus nessa Libertadores, foi expulso contra a Universidade do Chile no jogo de ida lá no Chile. A gente teve também o Jair agora. A gente teve o Gregory na final da Libertadores do ano passado, que a gente poderia ter perdido aquela Libertadores por conta da expulsão do Gregory. Acabou dando tudo certo, graças a Deus. Então, cara, o Botafogo tá tendo episódios recentes em jogos importantes. Mas está dando tudo certo, o Botafogo agora está acostumado a jogar com -1. Olha, tá todo mundo achando bonito, tá todo mundo achando bacana, porque tá dando certo. No momento que der errado, vai todo mundo ficar chorando e vai todo mundo ficar se lamentando. Então, dentro do Botafogo, tem que haver uma cobrança em cima dos jogadores em relação a isso. Eles estão querendo complicar jogos que não precisa complicar porque são jogos grandes. Graças a Deus está dando certo contra a Universidade do Chile. Deu certo mais uma vez. Agora, se a gente tivesse sido eliminado, se a gente tivesse perdido a Libertadores contra o Racing, perdemos o título. Então, cara, são alguns históricos recentes. Aí eu tô dando minha opinião falando por mim como torcedor. Eu não sei nem se você concorda comigo, mas eu tô incomodado. Eu estou incomodado com esses episódios recentes, porque vem jogos... Teve a situação do Gregory também na Copa do Brasil, que eu lembrei agora. O Gregory também contra o Bahia na Fonte Nova, fazendo o que fez ali, aquela expulsão do Gregory, que poderia ser evitada também. Então, cara, realmente, né? Todo mundo acha bonito porque tá dando certo. No momento que dá errado, fica todo mundo lamentando. Então, acho que dentro do Botafogo tem que haver, sim, uma cobrança em cima desses jogadores. Olha, eu quero conversar com vocês agora sobre Segovinha e Diego Hernandes, tá bom? Olha, primeiro, claro, aquela pergunta, né? Podem voltar? Iverson, traz informações pra gente de Segovinha e Diego Hernandes. Primeiro, falando do Segovinha, a diretoria do Botafogo, cara, acredita na permanência dele no Al-Ahly. O Segovinha está emprestado ao Al-Ahly, tem 22 anos de idade, ele está emprestado até julho. Ele passou por uma cirurgia no pé recentemente, mas já voltou a jogar. Se você pegar os números do Segovinha aí na temporada, ó, 19 jogos lá no All-In, 3 gols e 3 assistências, tá bom? E o Botafogo acredita que talvez ele possa continuar por lá, tem que ver por empréstimo, renovar o empréstimo, ou talvez a equipe lá possa comprar o Segovinha. Lembrando que a equipe do Segovinha, o Al-Ain, vai jogar o Mundial também, tá? Tá no grupo G, o grupo do Manchester City, Juventus e Casablanca. A equipe do Segovinha vai jogar o Mundial também. Ele não vai ser aproveitado. As informações que eu tenho é que a diretoria do Botafogo já deixa claro para o Segovinha, para os seus empresários, que ele não será aproveitado no Botafogo, então talvez ele continue por lá. Falando sobre o Diego Hernandes, aqui já é uma situação um pouco mais precária, porque só tá caindo, né? Tava no Lyon do México, não ficou, acabou indo pro... O Everton não é da Inglaterra, não, é do Chile.
O Diego Hernandes, ele tá no Everton do Chile. E a equipe chilena quer devolver ele pro Botafogo. Tá querendo se livrar do Diego Hernandes. É o 14º no campeonato chileno, eliminado aí precocemente da Copa do Chile, caiu na pré da Sul-Americana. Pra tu ver o nível da equipe, cara. Na pré da Sul-Americana, eles foram eliminados. Então, eles estão querendo devolver o Diego Hernandes. O Hernandes, ele tá emprestado até o dia 30 de junho. Até o dia 30 de junho, ele tá emprestado a essa equipe chilena. Ele tem 13 jogos com a camisa do Everton do Chile, com um gol e 2 assistências. Na minha opinião, rapidamente, cara, o Segovinha, como eu disse, vai ficar por lá onde ele tá, ou talvez possa ser emprestado para uma outra equipe. A diretoria do Botafogo não deseja aproveitar o Segovinha. A mesma situação do Diego Hernandes. Ô Iverson, você concorda com isso? Cara, o Segovinha não dá. Gente, o Segovinha é muito franzino, o Segovinha é menor do que o Almada. A galera reclamava do Almada, o Segovinha é menor do que o Almada. Cara, assim, o modo que o Botafogo joga hoje, na transição, força física, realmente é difícil você ter um jogador como o Segovinha. Só para vocês verem, o Arthur, cara, quantas críticas, quantas vezes eu particularmente, né, a maioria das pessoas, reclamamos do Arthur. Agora que o Arthur tá se adaptando, e o Arthur, cara, é mais forte do que o Segovinha. Para você ter um jogador desse porte físico no elenco, ele tem que ser muito diferente, ele tem que ter muita qualidade, que não é o caso do Segovinha, pelo menos na minha opinião. Já o Diego Hernandes, qualidade técnica ele tem. O Diego Hernandes, eu não acho ele ruim. Cara, mas ele é um jefinho. O Diego Hernandes não quer nada com futebol. Para que você vai ficar com o Diego Hernandes no elenco? Para ter dor de cabeça? Para ser um novo jefinho? Então é complicado, cara. O futebol hoje do Botafogo é muito profissional. E você ter um Diego Hernandes ali no banco para causar problemas, é melhor não ter, né? Porque se for para causar problemas, que pelo menos seja bom, né? A gente tem um pouquinho de paciência com o Jefinho, porque o Jefinho, a gente sabe que é bom jogador, mas a paciência também já tá no limite com o Jefinho. Então não adianta trazer o Diego Hernandes aí para ser outro problema e não vai ser um jogador que vai resolver nada pra gente. Então essas são as situações do Segovinha e do Diego Hernandes, aí vão prestar atenção, mas a princípio pro Botafogo eles não voltam. Fica aí que eu já volto pra gente finalizar. Eu quero conversar com vocês sobre outro jogador revelado pelo Fluminense, que o Botafogo tá de olho, o Alexander, volante, tá na Arábia, mas as informações que eu tenho se ele vier pro Botafogo, se ele vier, nada certo ainda, talvez ele possa estar vindo pro lugar do Cuiabano, que talvez possa sair. Mas ele é volante, mas ele faz a lateral também. Vou conversar com vocês sobre isso, fica aí, já volto. Estou voltando aqui pra gente finalizar, mas peço pra vocês aquela moral, compartilha esse vídeo aqui nos grupos do WhatsApp, cheio de botafoguenses que vocês participam, pra gente continuar crescendo cada vez mais, conto com a ajuda de vocês. Hoje tem live no canal, hein? Hoje, quinta-feira, 4 horas da tarde, aguardo vocês. Olha, informação do meu querido amigo Bernardo Pinho, jornalista. O Botafogo tem interesse na contratação, né, do volante lateral Alexander, revelado pelo Fluminense, jogador do Al-Ahly da Arábia Saudita. O Alexander, para quem não lembra, ele tem 21 anos de idade, ele foi campeão da Libertadores com o Fluminense, do Fernando Diniz, e ele pretende voltar para o futebol brasileiro e é um jogador que o Botafogo olha ali com um certo carinho. Olha, minha opinião, eu fui atrás de informações sobre o Alexander, como eu disse, nada ainda certo ali, claro, pode acontecer, pode acabar evoluindo essa negociação, mas eu fiquei sabendo, e isso me chama a atenção, se ele vier para o Botafogo, é mais pensando para ele ser o substituto do Cuiabano. Lembrando que o Cuiabano está cobiçado no mercado da bola, a gente não sabe se o Cuiabano vai ser vendido, se ele vai permanecer no Botafogo, mas o Alexander seria um jogador a princípio para suprir a saída do Cuiabano. Mas ele é volante, cara.
Na base do Fluminense, ele sempre foi meia. O cara joga de volante na Arábia. Por que ele vai jogar como lateral? Porque no Fluminense, ele jogou como lateral esquerdo. O Fernando Diniz colocou ele de lateral. E ele é um bom jogador, tá? Como lateral esquerdo. É mais um polivalente. O Botafogo gosta de jogadores polivalentes, né? Jogadores que fazem mais de uma posição. Ele pode fazer a lateral esquerda, eu acho que ele faz muito bem a lateral esquerda, como ele pode jogar de volante. Na base do Fluminense ele sempre foi um meia, então um jogador que as informações que eu tenho é de que ele viria para ser ali um substituto do Cuiabano na lateral esquerda, apesar dele ser volante. Eu até questionei essa fonte, eu falei o seguinte, cara, a gente tem que prestar atenção nisso, porque isso é meio arriscado, né? Porque o Fernando Diniz botou ele de lateral, tudo bem. Só que o Fernando Diniz, cara, tem a forma dele de jogar, o jogador bom com a bola no pé geralmente joga um pouco mais ali atrás para fazer aquela saída de bola, o estilo de jogo que o Fernando Diniz gosta. Então assim, cara, será que aqui no Botafogo vai dar certo? Aqui a gente não tem tanto esse estilo do Fernando Diniz. Então você traz um jogador para a lateral esquerda, porque o Fernando Diniz usou ele como lateral, mas a função do cara é volante. Será que isso não é um pouco arriscado? Eu até questionei, mas realmente a resposta que eu tive foi, se vier, se evoluir, é mais pensando numa saída do Cuiabano do que propriamente fazer a função de volante. Tamo junto? Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência, se cuidem, fiquem com Deus. Boa quinta-feira, inscreva-se no canal, deixa o like, ative o sino. Aguardo vocês, hein? Eu quero ver se tu vai aparecer aqui hoje na nossa live, 4 horas da tarde. Tamo junto sempre. Forão, eu gosto mais de você do que de mim.